Escorpião, antes de continuar, eu preciso que você respire fundo. Não é para ter medo, é para sentir, porque algo mudou no campo ao seu redor. E você percebeu, talvez não com palavras, talvez não com lógica, mas com aquela sensação silenciosa que só você entende. O peso que apareceu do nada. O olhar diferente que alguém lançou sobre você. Uma conversa que parecia comum, mas deixou o gosto estranho depois. E eu sei que você lembra do momento exato. Aquela situação em que você foi exposto. Julgado, subestimado, talvez até ridicularizado. Pode ter sido no trabalho. Pode ter sido dentro da família. Pode ter sido por alguém que disse te amar. Escorpião, a humilhação que você viveu não foi pequena. E o que mais doeu não foi o que disseram. Foi o silêncio depois. Foi a sensação de estar sozinho enquanto todos observavam. Mas daí saiu te perguntar uma coisa. Nos últimos dias, você sentiu algo diferente? Uma mistura estranha de cansaço e expectativa? O sono repetido? O pensamento insistente sobre provar algo? Uma vontade silenciosa de desaparecer ou de renascer? Talvez você tenha percebido objetos caindo sem motivo. Talvez tenha sentido aquele aperto no peito antes de dormir. Talvez alguém tenha surgido na sua mente do nada. Alguém ligado diretamente àquela humilhação. Isso não é coincidência. A dor que você viveu abriu o portal energético. E quando o escorpião é ferido, o universo não ignora. E eu vejo duas forcas ao seu redor agora. Atrás de você, uma luz intensa, quase dourada, se aproximando lentamente. Ela não faz barulho. Ela não grita. Mas ela é poderosa. À sua frente, uma sombra que tentou te diminuir. Uma energia de pessoas que acreditaram que aquele momento era o seu fim. Mas não era o fim. Era o início da virada. Escorpião, existe algo que poucas pessoas entendem sobre você. Quando você é humilhado, você não quebra. Você silencia. E no silêncio, você se transforma. O que aconteceu com você foi permitido por um motivo. Não para te destruir, mas para expor quem realmente estava ao seu redor. E agora algo está se movendo. Você sente, não sente? Como se o ar estivesse diferente. Como se uma resposta estivesse prestes a chegar. Como se o jogo estivesse virando, mas ainda em segredo. Porque a virada que vem não será barulhenta no começo. Ela começa silenciosa, interna, estratégica. E há pessoas que já estão começando a perceber que erraram com você. Mas há algo mais profundo acontecendo. A humilhação que você viveu ativou uma lei espiritual. Uma lei antiga. Uma lei que não fala. Karma. E não é vingança. É equilíbrio. O que foi tirado de você será devolvido. O que foi dito contra você será desmentido. O que foi ruído a suas costas será engolido em silêncio. Mas antes disso acontecer, há um detalhe que você precisa entender. Porque nem toda humilhação vem apenas de pessoas. Algumas vêm como teste, como iniciação, e eu vejo você parado em uma encruzilhada invisível. O caminho leva ao ressentimento. O outro leva ao poder. E a sua energia já escolheu. Mas ainda existe algo que você não sabe. Algo que começou no momento exato em que você baixou a cabeça e decidiu não reagir. E é sobre isso que você precisa ouvir agora. Escorpião, quando você decide ficar em silêncio naquele momento, algo foi ativado. Não foi fraqueza. Não foi medo. Foi estratégia espiritual. Você acha que foi apenas um episódio constrangedor. Mas no plano invisível, foi uma declaração. Quando você não reage impulsivamente, você mudou a rota da energia. E é por isso que, depois daquele dia, você começou a sentir coisas estranhas. Talvez o cansaço fora do comum. Talvez sonos intensos demais. Talvez uma lembrança constante da cena, como se sua mente estivesse tentando entender cada detalhe. Mas não era apenas sua mente. Era o seu campo energético recalculando. A humilhação que você viveu criou uma ruptura. E toda ruptura expõe verdades. Você percebeu como, depois daquele episódio, algumas pessoas começarão a agir diferente? Algumas ficarão excessivamente caladas. Outras, estranhamente gentis. Outras simplesmente se afastaram. Isso não é coincidência. Quando o escorpião é injustificado, a máscara das pessoas ao redor começa a cair, porque a sua dor ilumina o caráter alheio. E existe alguém que pensou em você com intensidade depois do que aconteceu. Alguém que não esperava que você ficasse em silêncio. Alguém que esperava uma explosão. Uma reação dramática. Uma discussão pública.
Mas voce nao deu esse espetáculo. E isso desestabilizou. A uma energia de arrependimento pairando não há não necessariamente arrependimento puro, mas medo. Medo de que você esteja planejando algo. Medo de que você esteja se preparando. Medo de que você volte mais forte. Porque quem te subestimou não entende que o seu silêncio nunca é vazio. Ele prepara cao. E vejo uma porta que foi fechada na sua frente. Uma oportunidade negada. O reconhecimento que foi dado a outra pessoa. O elogio que nunca viu. E essa porta começou a ranger. Não se abriu completamente ainda. Mas o Samhaikoa. O universo está ajustando pecas. Você pode não ver movimento externo agora. Mas no plano invisível, decisões estão sendo influenciadas. Conversas estão sendo conducidas em salas onde seu nome é mencionado. Situações estão se reorganizando. E existe algo mais. A Umilakao não foi apenas social. Ela tocou algo interno. Tocou sua autoestima. Tocou uma ferida antiga. Talvez algo que você viveu na infância. Talvez algo que já aconteceu antes. E quando essa ferida foi reativada, você sentiu como se estivesse revivendo tudo de novo. Mas escuta com atenção, isso não foi para te enfraquecer. Foi para fechar o ciclo. Porque existe o padrão que termina agora. E o fio energético que ligava você a certas situações repetitivas. Situações onde você era testado, diminuído, provocado. Esse fio está se rompendo. E quando ele romper completamente, a dinâmica muda. Mas antes da virada acontecer externamente, algo precisa acontecer dentro. Você precisa entender o valor do que viveu. Não como vítima, mas como iniciado. Há uma diferença enorme entre ser humilhado e ser iniciado pelo fogo. Você não foi quebrado. Você foi lapidado. E as pessoas que riram não perceberão que estavam assistindo ao início da sua ascensão. Porque há algo se aproximando. Uma oportunidade. O reconhecimento. Uma notícia. O convite. Algo que vai contrastar brutalmente com o momento em que tentaram te diminuir. Mas existe também uma tensão no ar. Nem todos vão aceitar bem a sua virada. A inveja silenciosa crescendo. Há alguém que sente que perdeu o controle sobre você. Alguém que preferia você menor. Mais inseguro. Mais acessível. E essa pessoa pode tentar agir novamente. Talvez não como Milakao pública, mas com comentários úteis. Pequenas provocações. Tentativas de testar sua estabilidade. Mas dessa vez será diferente, porque você já mudou. É algo que você ainda não percebeu completamente. A Umilakao foi o último teste antes da virada. E o que está prestes a acontecer vai deixar claro que aquilo não era queda. Era preparacao. Mas há o de tal oculto nessa história. O de tal que envolve não apenas você, mas alguém que observa em silêncio. E é aí que a próxima revelação começa a ganhar forma. Escorpião, agora a energia muda. Você já sentiu, não sentiu? Como se algo estivesse se reorganizando nos bastidores. Como se pecas invisíveis estivessem sendo movidas enquanto você apenas continua vivendo seus dias aparentemente normais. Mas nada está normal. A verdade começa aqui. A Umilakao que você viveu não foi o erro do destino. Foi uma exposição. Não sua, dos outros. Quando tentaram te diminuir, revelaram quem realmente são. E o mais curioso é que alguns deles já estão começando a sentir o peso do que fizeram. Karma não faz barulho quando chega. Ele apenas ajusta. E existe alguém que já percebeu que ultrapassou o limite. Alguém que à noite pensa na cena. Reve as palavras ditas. Sente uma pontada de culpa misturada com medo. Não é necessariamente arrependimento puro. É receio, porque essa pessoa começou a perceber algo inquietante. Você não quebrou. Você não implorou. Você não se explicou. Você não correu atrás. Você simplesmente se recolheu. E quando o escorpião se recolhe, não é derrota, é transmutacao. E o vejo como se uma camada antiga tivesse sido arrancada de você. Uma versão mais tolerante. Mais paciente com desrespeito, mais disponível para quem não valorizava. Essa versão ficou para trás. E agora, uma nova postura começa a nascer. Talvez você ainda não tenha feito nenhum movimento externo, mas internamente, algo já morreu. E quando algo morre em você, nasce poder. Há também uma energia de oportunidade se aproximando. Algo que inicialmente pode parecer pequeno. Uma conversa, uma proposta, o contato inesperado. Mas isso é apenas a primeira peca.
porque o que está se formando é maior do que você imagina. A Milacao criou o contraste. E contraste chama tencao do universo. Quando injustica acontece, forcas maiores se movem para equilibrar. E o vejo como se uma balanca estivesse sendo ajustada. O prato que estava pesado contra você começa a subir, o outro começa a descer. E quem riu vai observar em silêncio. Não imediatamente, não de forma dramática, mas gradualmente. Talvez você receba o reconhecimento onde menos espera. Talvez alguém que antes duvidava comece a te tratar diferente. Talvez uma porta que parecia fechada simplesmente abra. É o mais interessante. Você não vai precisar provar nada, porque sua postura já prova. Existe também algo no campo emocional. Alguém que assistiu a situação de longe. Alguém que viu mais do que aparentava. Essa pessoa não falou nada na hora, mas guardou a informação. E agora começa a se aproximar. Não por pena, não por curiosidade, mas por admiração. Porque sua forca silenciosa mexeu com algo dentro dessa pessoa. E isso pode desencadear uma conexão inesperada. Uma aliança, uma parceria, até mesmo o sentimento que você não previa. Mas antes que isso se manifeste totalmente, a último ajuste. Você precisa soltar o ressentimento, não para beneficiar quem te feriu, mas para liberar espaço. Enquanto você carrega a cena repetidamente na mente, ainda está energeticamente conectado a ela. E essa conexão precisa ser cortada. Não com raiva, com decisão. E o vejo como se uma tesoura invisível estivesse sendo entregue a você. Corte. Corte a necessidade de explicação. Corte a expectativa de pedido de desculpas. Corte o desejo de que todos reconheçam a injustiça. Porque o reconhecimento que importa não virá da multidão. Virá do resultado. E quando o resultado aparecer, o silêncio vai falar mais alto que qualquer discussão. Nos próximos dias, você pode perceber o pequeno sinal. Algo simples. Uma mensagem inesperada. Um comentário diferente. Uma oportunidade discreta. Preste atenção. Esse será o primeiro indício concreto de que a virada começou. E quando isso acontecer, você vai lembrar deste momento. Vai lembrar que aquele Milacao não foi o fim. Foi o ponto exato onde a energia começou a girar. Escorpião, você não nasceu para ser diminuído. Você nasceu para transformar veneno em forca. E o que tentaram usar para te enfraquecer está se convertendo na sua alavanca. A fase mais poderosa da sua história não começa com aplausos. Começa com silêncio. E esse silêncio agora está grávido de mudança. Escorpio, ahora escúchame con atención, porque lo que está ocurriendo en tu vida no es silencioso aunque parezca tranquilo por fuera. Hay movimientos invisibles que ya comenzaron. Hay decisiones energéticas que ya fueron tomadas a tu favor. Y tú lo sientes. Lo sientes cuando despiertas con una extraña mezcla de cansancio y claridad. Lo sientes cuando, en medio del caos externo, hay algo dentro de ti que ya no entra en pánico como antes. Lo sientes cuando miras hacia atrás y, en lugar de rabia, empieza a surgir comprensión. Eso significa que el ciclo anterior ya se está cerrando. Pero hay algo más profundo que necesito decirte. La humillación que viviste no fue el final de tu historia. Fue el punto exacto donde el destino empezó a girar en secreto. Porque cuando intentaron minimizarte, el universo tomó nota. Cuando hablaron a tus espaldas, la energía escuchó. Cuando te hicieron sentir menos, algo superior decidió equilibrar la balanza. Escorpio no es un signo que cae para quedarse en el suelo. Escorpio cae para transformarse. Y tú no solo te transformaste, te fortaleciste en silencio. Hay personas que pensaron que habías desaparecido, que estabas roto, que habías perdido tu brillo. Pero lo que no entendieron es que tú estabas en proceso. Estabas recalibrando tu energía. Estabas reconstruyendo tu identidad. Estabas soltando la necesidad de demostrarle algo a alguien. Y esa es la verdadera virada. Porque cuando dejas de buscar validación, el poder regresa. Últimamente, has empezado a notar algo curioso. Las cosas que antes te afectaban ya no tienen el mismo impacto. Las palabras que antes te herían ahora parecen vacías. Las miradas que antes te intimidaban ahora no te mueven. Eso no es indiferencia, es evolución. Tu frecuencia cambió. Y cuando tu frecuencia cambia, el entorno empieza a reordenarse. Personas que no vibran contigo comienzan a alejarse sin explicación. Situaciones que parecían bloqueadas empiezan a destrabarse lentamente. Conversaciones pendientes surgen de repente. Es como si una puerta invisible hubiera sido desbloqueada. Pero presta atención.
porque no todo el movimiento será suave. Hay alguien que no esperaba tu recuperación. Hay alguien que pensó que tu caída era definitiva. Y ahora que tu energía empieza a brillar otra vez, esa persona siente inquietud. No es odio, es desconcierto, porque cuando un Escorpio resurge, lo hace con una fuerza que incomoda a quienes intentaron apagarlo. Sin embargo, tú no estás entrando en una fase de venganza. Estás entrando en una fase de posicionamiento. Ya no necesitas responder a provocaciones. No necesitas explicar tu valor. No necesitas demostrar que tenías razón. La vida misma se encargará de mostrarlo. En los próximos días, puede ocurrir algo que confirme este cambio. Una oportunidad inesperada. Un mensaje que no esperabas. Una invitación que abre nuevas posibilidades. O incluso un silencio que, por primera vez, se siente como paz y no como rechazo. Ese será el sello final del ciclo. Y cuando suceda, entenderás que la humillación fue solo el escenario donde tu carácter fue templado. Escorpio, estás entrando en una etapa donde tu presencia hablará más fuerte que tus palabras, donde tu estabilidad emocional será tu mayor arma, donde tu intuición te guiará hacia decisiones estratégicas, porque esta vez no vas a reaccionar, vas a actuar con conciencia, y eso cambia todo. Mira hacia atrás por un momento, no para quedarte allí, sino para reconocer cuánto has crecido. La persona que hoy respira, que hoy escucha este mensaje, no es la misma que lloró en silencio hace meses. Hay más fuerza en tus ojos, más firmeza en tu voz, más claridad en tu mente, y lo más importante, hay más amor propio en tu corazón. Esa es la verdadera victoria. La mirada que viene no será escandalosa, será elegante, será precisa, será inevitable. Las personas que dudaron observarán en silencio. Las que se burlaron callarán. Las que te subestimaron entenderán demasiado tarde. Pero tú ya no estarás enfocado en eso. Estarás ocupado construyendo tu nueva etapa, porque el destino no te está devolviendo al punto donde estabas antes la caída. Te está llevando más alto de lo que imaginabas. Escorpio, mantente firme. No retrocedas ahora. No dudes justo cuando la energía comienza a alinearse. Lo que parecía un final era un ajuste. Lo que parecía humillación era entrenamiento. Y lo que parecía pérdida era espacio siendo liberado para algo más grande. Respira profundo. Siente esa calma extraña que te rodea últimamente. Eso no es vacío, es preparación. Y cuando el siguiente movimiento ocurra, porque va a ocurrir, tú no necesitarás anunciar nada. Tu cambio será evidente. Tu silencio será poderoso. Tu presencia será suficiente. Escorpio, agora fica comigo até o último segundo, porque o que eu vou te dizer now é leve, mas é libertador. Ao eme momento na vida de todo Escorpio em que o silencio deixa de ser dor e começa a ser poder. E você chegou exatamente nesse ponto. Depois da humilhacao, depois das noites em que você questionou o seu valor, depois das conversas que ficarán presas na garganta, algo dentro de você mudou de forma definitiva. Não foi explosivo, não foi dramático, foi profundo. Você parou de implorar por reconhecimento. E quando isso acontece, a virada começa. Talvez você ainda não veja resultados gigantescos do lado de fora. Talvez ainda existam situações pendentes. Mas energeticamente, espiritualmente, emocionalmente, você já atravessou a linha invisível que separa quem sofre de quem desperta. E isso é irreversível. A humilhacao que tentara me impor sobre você não consegue te quebrar. Pelo contrário, ela revelou quem realmente estava ao seu lado. Ela expôs máscaras. Ela mostrou intenções escondidas. E, acima de tudo, ela te obrigou a olhar para dentro. E lá dentro, você encontrou algo que ninguém pode tirar. Autosuficiência. Escorpio não depende de aplauso. Escorpio não vive de aprovacao. Escorpio renasce nas próprias cinzas. E agora vem a parte que poucos entendem. A virada que vai calar todos não será o espetáculo barulhento. Não será vingança. Não será ostentacao. Será posicionamento. Você vai crescer sem anunciar. Vai prosperar sem avisar. Vai vencer sem precisar confrontar. E isso vai incomodar muito mais do que qualquer discussão. Há pessoas que ainda observam você em silêncio. Algumas com curiosidade. Outras com receio. Outras com arrependimento. Elas sentem que algo mudou. Elas percebem que você não ri mais como antes. Elas não sabem explicar, mas sentem. Porque quando o Escorpio decide não voltar atrás, o universo inteiro reorganiza o caminho. Nos próximos dias, algo pequeno pode acontecer, aparentemente simples,
mas que será marco interno para voce. Uma confirma cao. Uma oportunidade. Sinal claro de que o ciclo de Humilacao terminou. E quando isso acontecer, você vai lembrar deste momento. Vai perceber que nada foi em vão. A dor te ensinou estratégia. A traicao te ensinou discernimento. O silêncio te ensinou forca. E agora você camina diferente. Mais seletivo. Mais intuitivo. Mais consciente do próprio valor. Escorpio, entenda uma coisa com toda clareza. Quem tentou te diminuir estava reagindo à própria insegurança. Quem tentou te expor estava tentando esconder as próprias falas. Quem te subestimou não compreendeu a profundidade do teu processo. Mas o destino compreendeu. E o destino não fala. A virada que vem não depende da opinião de ninguém. Ela já está em movimento. Talvez seja na área financeira. Talvez no amor. Talvez em reconhecimento profissional. Talvez em paz interior. Mas ela vem. E quando vier, você não vai sentir necessidade de provar nada. Porque maior mudança já aconteceu dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa que aceitaria migalhas emocionais. Você não é mais quem se encolhe para caber no espaço de outros. Você não é mais quem pede permissão para brilhar. Você entendeu. E isso muda tudo. Escorpio, respira fundo agora. Sente o peso que saiu dos seus ombros. Sente essa firmeza no peito. Isso é maturidade espiritual. Isso é renascimento consciente. A Humilacao foi o fogo. Você é a fênix. E a sua ascensão não precisa de plateia. Ela precisa apenas de continuidade. Continue, mesmo em silêncio. Mesmo sem aplausos. Mesmo sem explicar coisas. Porque nada que é teu pode ser tomado. Nada que é destino pode ser bloqueado. Nada que nasceu para florescer permanece enterrado. O universo te viu quando você chorou sozinho. Te viu quando você fingiu forca. Te viu quando você quase desistiu. E agora o universo responde. Não com barulho, mas com virada. Escorpio, sua vitória não será anunciada. Ela será sentida. E quando aqueles que duvidaram perceberem, já será tarde. Porque você não estará mais tentando provar nada. Você estará vivendo. E lembre-se, o que te humilhou, te preparou. O que te feriu, te fortaleceu. O que te derrubou, te ensinou a voar. A tua virada já começou. E desta vez, ninguém pode parar.